Saudações, eu sou a Renata e este é o canal Rainbow Aura Arco-Íris. Hoje estou aqui para vos falar de como fazer uma limpeza energética da nossa casa. Para começar, eu acho que devemos cuidar da energia da nossa casa. Como fazemos isso? A televisão que nós temos em casa é como um portal. Todos os programas que nós vemos na televisão, eles emanam uma energia. E então, a energia que nós vemos nos noticiários, nas novelas, nos filmes de terror, estamos a trazer todas essas energias para dentro da nossa casa. Portanto, devemos cuidar daquilo que vimos. Os nossos pensamentos é outra coisa. Devemos cuidar dos nossos pensamentos, porque para além de termos maus pensamentos e nos estarmos a intoxicar a nós próprios, também estamos a intoxicar o ambiente à nossa volta, neste caso, a nossa casa. E outra coisa muito importante é devemos ter em atenção as pessoas que trazemos para dentro da nossa casa. Não trazer pessoas tóxicas para dentro da nossa casa. Isto já vai fazer com que o ambiente da nossa casa seja leve, não seja um ambiente pesado. Coisas que não devemos fazer enquanto estamos a fazer uma limpeza energética. Primeiro, devemos começar a limpeza energética e não devemos fazer pausas. Fazer tudo uma vez só. Portanto, planeamos fazer uma limpeza energética, vamos nos manter a fazer a limpeza energética até acabarmos. Não fazer limpeza energética à noite, porque as energias da noite são mais densas. Devemos fazer uma limpeza energética enquanto houver luz do sol. Não devemos fazer uma limpeza energética quando nos sentimos cansados, quando nos sentimos estressados, com ódio, com raiva. Imagina, tivemos uma discussão com alguém, agora chegamos a casa e vamos fazer uma limpeza energética. Não é boa ideia. Porque nós estamos a pôr também a nossa intenção. E a nossa intenção com esse sentimento não pode ser coisa boa. Portanto, fazemos isso quando nos sentimos bem. E outra coisa muito importante é quando fazemos uma limpeza energética não devemos ter ou comida aberta ou água à mão. Não devemos comer enquanto estamos a fazer, porque nós estamos a libertar a energia que está no nosso ambiente e essa energia pode se alojar em qualquer coisa. Por exemplo, pode ser na água, na comida, e então nós depois vamos ingerir isso, o que não é bom para nós. Portanto, devemos de evitar fazer limpeza com comida exposta e água. Então, para fazer uma boa energia, para fazer uma boa limpeza energética da nossa casa, devemos começar sempre pela limpeza física. Limpar a nossa casa. Limpar o pó, limpar o chão, arrumar os armários, arrumar as gavetas, pôr tudo em ordem. E se tivermos coisas velhas que já não usamos, devemos fazer essa limpeza também. Dar para caridade, mas limpar. Quando estamos a retirar e a limpar coisas do nosso meio físico, aquilo que nos rodeia, também estamos a limpar essas coisas, a mandar embora coisas velhas para que novas possam vir. Portanto, se estamos a fazer a limpeza de coisas velhas, há energias novas que poderão entrar. Portanto, devemos abrir as janelas para que a energia flua livremente. E no fim de fazermos esta limpeza física, então vamos começar pela limpeza energética. Primeiro passo é pôr, eu costumo fazer desta forma, primeiro passo é pôr um punhado de sal grosso em todos os cantos de cada divisão. Por exemplo, no quarto, pomos nos 4 cantos um punhado de sal. E deixamos ficar. Fazemos isso em todas as divisões.
Seguidamente, vamos fazer uma limpeza. O sal é um mineral e ele atrai energias estagnadas, por isso é que devemos pôr o sal, para ele atrair as energias estagnadas no nosso ambiente. A seguir vamos fazer uma limpeza com o som. Esta limpeza com o som eu costumo fazer com a taça tibetana. Não sei se conhecem. É um som. E como podem ver, este som faz eco. E então quando limpamos com som deve ser um som com eco. Eu costumo usar a taça tibetana, mas podemos usar outra coisa. Não sei se também já ouviram, ou se já viram estes sinos, também podemos fazer com os sinos. E enquanto estivermos a fazer esta limpeza com o som, vamos colocar uma intenção. Vamos pensar todas as más energias estagnadas e densas que saiam para fora. Eu costumo dizer esta frase enquanto vou fazendo, não é a minha taça? Todas as energias densas e estagnadas que saiam para fora, e vou andando pela casa, vou a todas as divisões, mas devem de fazer esta frase como vocês acharem melhor. É uma coisa que devem de fazer por vocês mesmos, não tem que ser uma coisa imposta. Então, passamos por todos os cômodos, vamos à fase seguinte, à defumação. A defumação pode ser feita com sálvia, alecrim louro, portanto, ou só incenso, aquele incenso que nós vimos, não é? Gostamos do cheiro, pode ser com o que vocês quiserem. Eu geralmente uso sálvia. Eu gosto do cheiro, é uma coisa natural, é um produto natural e é extremamente forte para limpezas. Então o que é que vamos fazer? Vamos acendê-lo, vamos acender a sálvia e vamos defumar a casa toda. Vamos acendê-la de tal forma que ela não se apague, porque convém que vá defumando tudo e que não se apague, porque se apagar temos que voltar a acender, portanto convém termos esse cuidado de acender bem. No fim de termos feito a defumação, vamos fazer a energização. Então, portanto, defumamos a casa em todos os cômodos. Quando vamos fazer a energização, vamos pôr uma frequência da energia que nós queremos em todas as divisões. Por exemplo, quem tem uma casa pequena, se tiver uma aparelhagem, põe uma música na aparelhagem e vai para todos os cômodos. Em todos os cômodos há essa vibração. Se não, o que eu aconselho é pôr o telemóvel mínimo meia hora em cada divisão. Eu geralmente ligo o computador, vou ao YouTube, pesquiso frequência do amor, frequência da felicidade, o que vocês quiserem. Frequência do dinheiro, que também existe. Portanto, vão ao YouTube, procuram uma música, põem o tema que vocês quiserem e deixam passar para energizar, o mínimo meia hora. Feito isto, podemos limpar o sal, aspirar, varrer, como vocês acharem melhor, e vamos deitá-lo fora. Não vamos reutilizar este sal, vamos deitá-lo fora. No lixo, na natureza, vamos deitá-lo fora. Seguidamente, vamos ao centro da casa, imaginar o centro da casa, não é? Cada um tem a casa que tem, não é? E ir lá e fazer uma oração à consciência que vocês se ligarem mais. Por exemplo, a Deus, a Jesus, aos anjos, aos arcanjos, aos nossos guias espirituais, a quem vocês se ligarem mais. E então vamos ativar o nosso chakra do coração, conectar-nos com nós próprios e então ligar-nos a essa consciência e visualizar uma energia dourada a proteger
a nossa casa. Geralmente eu costumo imaginar uma energia dourada nas partes de fora da minha casa, mas eu vivo num apartamento. Portanto, se vocês vivem, por exemplo, numa casa, imaginem essa energia dourada nas partes de fora das paredes da vossa casa, para que tudo à vossa volta fique protegido. E então vão pedir a essa consciência que vos proteja e que mantenha uma boa energia na vossa casa. Este é o último passo para a energização. Quantas vezes devemos fazer uma limpeza energética? Eu diria que isto vai de casa para casa. Uma das coisas que eu aconselho é, se as pessoas que moram na casa discutem muito, andam muito cansadas, muitos problemas, eu aconselho uma vez, e se ficar bom, ok, uma vez, sei lá, uma vez por mês, uma coisa assim. Por exemplo, para quem tem plantas em casa, quem gosta de plantas, não precisa fazer tantas vezes limpeza energética, porque as próprias plantas tratam do ambiente da casa. Por isso eu aconselho, quem não tiver plantas e goste, para ter. Eu tenho bastantes plantas em casa. Agora, se for uma casa que é muita gente a entrar, muita gente a sair, se calhar aí nesse caso eu diria uma vez por semana. Cada um tem que seguir a sua intuição neste caso, porque cada casa é uma casa, não é? Não há duas casas iguais. Deixem nos comentários se já fizeram alguma vez uma limpeza energética como esta, se fazem diferente, como é que fazem. E se gostaram, deixem o vosso like, compartilhem, subscrevam o canal, ativem o sininho para receberem todos os vídeos que a notificação de todos os vídeos que eu publicar. E muito obrigada e até breve.